Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nunca venha faltar na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, a força divina, a graça, a presença do Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, lute pela presença do Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo de Deus. Que assim eu posso me expressar nas minhas pobres palavras, que é o algo mais precioso que, aleluias, o próprio Deus ofereceu para o homem. É o Espírito Santo de Deus. E recebemos o Espírito Santo através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Se não fosse o amor de Deus para conosco, nós estávamos perdidos. Através de Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. Mas tenho, porém, valorize e que eu venha valorizar também. Santifica e que eu venha santificar também. São exatamente 15 horas com mais 3 minutinhos. Igreja Pentecostal Santificação do Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração com Pastor Davi Miranda Filho. Deus resolve tudo. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô D. Pedro II. A segunda concentração é das 14 até as 17 horas. Em Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Não perca! Grande São Paulo. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Você que não tem o aplicativo da nossa igreja, abaixe agora mesmo o seu celular. Abaixe agora mesmo o seu computador, tablet, iPad. Igreja Santificação no Senhor. E você terá oração, você terá reprise das mensagens, você terá louvor, você terá testemunho, tudo de Deus para a tua vida. São exatamente 15 horas com mais 5 minutos. Que Deus abençoe meus irmãos aqui do YouTube
Que Deus abençoe, amados irmãos do YouTube e do Facebook. Meus amados irmãos, para a glória de Jesus Cristo, eu estava a semana passada orando no monte pela madrugada, porque eu gosto muito. Se eu não orar no monte, eu sinto que eu sinto comigo que eu não tive um alimento sólido para a minha vida espiritual. Isso aí é um particular meu. Se eu não orar no monte, eu posso me considerar assim, que é a mesma coisa de eu passar uma semana inteira só se alimentando de pão, biscoito, bolacha, e não se alimentar de um arroz, feijão, uma carne, uma salada. Eu não me sinto satisfeito. E pela misericórdia eu estava numa campanha, finalizei, mas logo irei começar outra, com a força do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação na palavra dele. E eu vou transmitir, gostaria que você, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvisse esta pequena palavra que eu irei transmitir. Tira um tempo, ouça a palavra de Deus. Amados irmãos crentes, católicos, livres pensadores, eu vou falar algo, a internet está um verdadeiro lixo. Um lixo que não serve nem para reciclagem. Um lixo podre. Mas há outro lado da internet que edifica muito a vida espiritual. E este outro lado da internet que edifica a vida espiritual, se for fazer uma pesquisa, é a parte que é menos desvalorizada, aonde contém a palavra de Deus, aonde tem louvores antigos para você ouvir, e a outra parte que é mais valorizada, infelizmente, na internet, é a que é mais pesquisada. Amado irmão, amada irmã, dê valor a Jesus e na palavra de Deus, porque o dia de amanhã talvez eu não esteja mais pregando a palavra na internet. Talvez a minha igreja pentecostal Santificação no Senhor não esteja. Talvez os demais pastores não estejam. Porque a igreja será arrebatada. Jesus irá voltar. Ou talvez no dia de amanhã você não está também mais aqui nessa terra. E a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que depois da morte, resta só o juízo final. A verdade da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu estava orando no monte, eu repito, e o Espírito Santo de Deus, ele me deu uma revelação. Apesar de ser uma passagem muito conhecida aqui no Evangelho de João 4, o Espírito Santo me revelou algo
e eu vou transmitir para a glória de Deus. E o tema que eu coloquei nesta pregação foi o que o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração para a glória dele, lá no monte à madrugada, orando, sozinho, e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui a palavra diz: Jesus e a samaritana. Diz aqui a palavra de Deus, Evangelho de João 4, do seu versículo 3. Eu serei bem breve. Diz assim, ó: deixou a Judéia, Jesus deixou a Judéia. Evangelho de João 4 e do seu versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. No seu versículo 4 diz: e era necessário passar por Samaria. Seu versículo 5 diz o seguinte: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ou seja, uma herança que Jacó, Israel, aleluias, deu ao seu filho José. Aí no seu versículo 6 diz: e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, e assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Meus amados irmãos, aqui neste versículo 6, o Espírito Santo de Deus me traz uma revelação. Mas o que eu quero deixar para a nossa meditação é aqui do seu versículo 10, que eu quero deixar para meditarmos bem. Mas aqui no seu versículo 6, a palavra está nos afirmando que estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Jesus, cansado do caminho, o próprio Deus em carne, na caminhada, ele se sentiu cansado e ele sentou até a fonte de Jacó. O Espírito Santo fala algo no meu coração.
É claro que nós também, com toda certeza, tem hora que estamos cansados. Mas a palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte, no livro do profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renovarão as suas forças como a força da águia. Eu venho falar algo da parte de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Peça sempre força para o Espírito Santo, porque a caminhada é cansativa, decantas. A caminhada é cansativa, Surianda. Por quê? E quando estamos verdadeiramente servindo a Jesus Cristo, Filho de Deus, nós, vamos expressar assim, judiamos da nossa carne, massacramos a nossa carne. Ela se sente cansada, porque a nossa carne não gosta de orar, a nossa carne não gosta de jejuar, a nossa carne não gosta de obedecer, a nossa carne não gosta que nós cultuemos, a nossa carne não gosta que nós obedeça a Deus, porque isso mortifica ela e ela se sente cansada. Labariastérias. Mas o Espírito Santo de Deus, ele com toda certeza, para a glória de Jesus, ele renova nossas forças. A palavra está falando aqui, olha só no 6, que estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, Jesus, pois cansado do caminho, Jesus aqui nessa terra com uma missão, e esta missão era fazer somente a vontade do Pai, levar o Evangelho para todo Israel. A missão de Jesus Cristo. E a palavra está nos afirmando aqui que ele se sentiu cansado e assentou-se à fonte. Quando eu digo que a missão dele era levar o Evangelho a todo Israel, esta é a realidade. Mas o amor de Deus é muito grande para conosco, e ele permitiu, aleluias, que o Evangelho chegasse até nós, os gentios, através do sangue de Jesus. O Evangelho está com nós. Valorizamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo coloca algo no meu coração. Aqui dentro desta passagem, sobre o que ele me revelou no monte. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus. A partir do momento que nós todos, a partir do momento que esta geração gospel, a partir do momento que esses jovens gospel que vai se apresentar
tá na igreja e fica pulando igual bode. O dia que essa geração verdadeiramente conhecer a Jesus, a Deus e o Espírito Santo, jamais esta geração gospel e mundana vai arrumar desculpa para agradar o pecado. É o que está nesta passagem, é o que o Espírito Santo me revelou, e eu irei transmitir. Aleluias! Já estou, aliás, transmitindo aqui do seu versículo 4 que eu li, versículo 6 que eu li, aliás, aqui agora no seu versículo 7, ó. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus, sentado até a fonte, chega a mulher de Samaria. E Jesus pede para a mulher de Samaria: dar-me de beber. Dá-me água para beber. No seu versículo 7. Aí no versículo 8 diz a palavra de Deus: porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. No versículo 9 diz: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Porque os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Por isso que a mulher fala para Jesus: como sendo tu judeu me pede de beber? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos se consideravam descendente do povo de Israel, em particular das tribos de Efraim e Manassés, que descendia da tribo de José. Eles acreditavam ser o verdadeiro, eles acreditavam ser verdadeiros Israel de Deus, ilegítimo e herdeiro de José. E aqui no seu versículo 10 diz a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe. Jesus respondeu para a mulher de Samaria e disse-lhe para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva.
Jesus Cristo, ele responde. Jesus Cristo, ele responde para a mulher de Samaria: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, é tu que pedirias e ele te daria água viva. Olha só, Jesus Cristo respondeu estas palavras para a mulher samaritana. Os samaritanos, assim eu posso me expressar, eles eram israelitas de sangue legítimo, ou seja, eles eram hebreus legítimos da linhagem de Abraão. Eles eram hebreus legítimos da linhagem, da origem, da descendência de Abraão. Agora, Surianda Labariastérias, Jesus, Surianda, ele responde estas palavras para os samaritanos. Aliás, para a mulher de Samaria: se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, é tu que pediria, para mim eu te daria água viva. Lembrando que a palavra de Deus está nos afirmando aqui no seu capítulo 4 que era necessário passar, era necessário Jesus Cristo passar pelas aldeias dos samaritanos. Mas por que era necessário Jesus Cristo passar pelas aldeias dos samaritanos? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com esta passagem, os samaritanos ainda não tinham tido um encontro verdadeiro com Deus, de acordo aqui com a palavra de Deus, de acordo aqui com o Evangelho de João. Os samaritanos ainda não tinham essa geração, não tinha essa geração dos samaritanos, essa geração dos hebreus. O povo samaritano ainda não tinha tido um encontro com Deus, Surianda. Isto é de acordo aqui com o Evangelho de João. Isso é de acordo com o que o Espírito Santo fala no meu coração. Era necessário então Jesus passar por Samaria. Surianda Labariastérias. Agora eu venho falar algo aqui. Surianda. Se era necessário Jesus passar
por Samaria. Se era necessário Jesus passar pela aldeia dos samaritanos, que eles não se davam com os judeus, era mais rígido do que até mesmo os judeus. Se os samaritanos, de acordo com a palavra de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, eles não tinham tido um encontro ainda com Deus, esta geração, eu venho falar algo. Imaginai a geração de hoje. Imaginai a geração, a maioria nos dias de hoje, que não pode falar em santidade, não pode pregar contra o pecado, não pode pregar contra a vaidade, não pode pregar contra o mundanismo. Se os samaritanos, se a palavra de Deus está nos afirmando aqui no seu versículo 4, que era necessário Jesus passar por Samaria, Alabárias, a palavra está nos afirmando aqui no seu versículo 4, Evangelho de João 4:4, pois era necessário passar por Samaria, era necessário os samaritanos ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu venho falar algo. Se era necessário o samaritano ter verdadeiramente um encontro com Deus, nós temos que clamar misericórdias, nós temos que clamar socorro. Eu venho falar algo novamente. Essa geração do mundo gospel e esta geração de hoje, jovens marmanjos que sabem muito bem o que é adulterar, o que é prostituição, e não pode pregar contra o pecado, porque se sente doloridinho. Vou falar, escandalizando o Evangelho de Jesus, escandalizando a santificação, escandalizando a palavra de Deus, em defesa do Evangelho. Jovens que se apresentam na igreja e ficam pulando com coisa que está pulando em show, fica pulando igual bode, fica pulando com coisa que está pulando em show mundano. Surianda labárias térias. Se foi necessário Jesus passar pelas aldeias dos samaritanos, porque essa geração ainda não tinha tido o encontro com Deus, é o que está aqui na Bíblia, Suriacanta Alabárias. É que está aqui no Evangelho de João. É
É o que está aqui no versículo 4 apenas, que eu estou tirando, e no versículo 10. Mas se for da continuação, meus amados irmãos, até no seu versículo 55, a palavra de Deus, ela vai nos afirmar que Jesus esteve na aldeia dos samaritanos, e a palavra que ele transmitiu para os samaritanos foi tão poderosíssima que a palavra vem nos afirmar: agora nós cremos nele, mulher. Não pelo que você disse, mas pelo que ele está falando. Se foi necessário Jesus de Nazaré passar pelas aldeias dos samaritanos, porque eles ainda, repito, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, os samaritanos ainda não tinha essa geração da época de Jesus, não tinha tido o encontro com Deus, e foi necessário Jesus passar pelas aldeias dos samaritanos. Agora eu venho falar algo novamente. Se os samaritanos não estavam cultuando a Deus, um culto agradável a Deus é o que está aqui na palavra, aqui no Evangelho de João. Eu repito, imagina esta geração de hoje. Imagina esta geração de hoje. Aqui no versículo 10, que o Espírito Santo de Deus, ele revelou o meu coração. Eu orando no monte, foi o que eu disse no início desse vídeo. Quando Jesus pede água para a mulher de Samaria, para a mulher de Samaritana, aqui no versículo 10, 9, aqui no versículo 9, disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. No seu versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe. Aí Jesus respondeu para a mulher de Samaria o seguinte: se tu conhecerás o dom de Deus, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz me dar de beber? Aleluias! Tu lhe pedirás
Oh, que coisa tremenda! Jesus fala para a mulher de Samaria: se tu conheceras o dom de Deus, e quem que está te pedindo de beber, é tu que pediria para ele, para mim, para Jesus, e ele te daria água viva, surianda labariastérias. Foi o que o Espírito Santo revelou no meu coração esta mensagem. E eu vou transmitir. Se esta geração gospel, se essa geração gospel, se esses pastores modernos, se essas igrejas modernas, que aceita tudo, conhecesse verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, essas igrejas, vou falar, moderna, estes cantores gospel, esse jovem gospel imundano que nós estamos vendo, que quer questionar a Bíblia Sagrada para favorecer o pecado, para favorecer o teu ego, para favorecer o teu pecado. Ah, decanta, se vós verdadeiramente conhecesse o dom de Deus, Surianda, se vós verdadeiramente tivesse uma relação pura com o Espírito Santo, se vós verdadeiramente conhecesse o Espírito Santo de Deus, era vocês que iria implorar para ele santificá-lo cada dia mais. Se vós verdadeiramente conhecesse o Espírito Santo de Deus, vós que ia implorar para ele, para o Espírito Santo vir santificar a sua vida a todo momento. Se vós verdadeiramente conhecesse o Espírito Santo, vocês iam implorar para o Espírito Santo vir purificar vocês, vir santificar vocês. Vocês iam preocupar muito com o Espírito Santo, vocês iam preocupar com a sua relação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a natureza divina na vida do homem é coisa tremenda, nada substitui a presença do Espírito Santo, o maior gozo, a maior riqueza que o homem e a mulher pode receber. E a todo momento, esta geração mundana ia buscar a santificação.
Aí ia buscar a santificação. Esta mensagem o Espírito Santo me deu, eu orando no monte. Jesus, ele falou para a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, me dá de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva, que é o Espírito e vida. Água viva é o Espírito Santo. Água viva é a verdadeira palavra de Deus. E o Espírito Santo revelou no meu coração: se essa geração mundana no dia de hoje verdadeiramente conhecesse a Jesus Cristo, esta geração iria implorar para o Espírito Santo vir santificar, vir purificar, porque ter parte com o Espírito Santo, eu repito, é algo maravilhoso. Nada, você sabe o que é nada? Nada substitui o Espírito Santo. Milhões e milhões no banco não substitui o Espírito Santo. No caso do homem, mulheres bonitas e formosas não substituem o Espírito Santo. No caso da mulher, homens bonitos e formosos não substituem o Espírito Santo. Milhões e milhões no banco vai trazer conforto somente para a carne. Eu falo com todo respeito. No caso de mulher, homens bonitos e formosos. No caso de homens, mulheres bonitas e formosas, vai trazer também só prazer para a carne. Alabaiastérias. Mas o Espírito Santo não. Nada substitui o Espírito Santo de Deus. E eu venho transmitir algo da parte de Deus. Esta geração que não aceita pregar contra o pecado, contra a moda, contra o adultério, contra o segundo, terceiro casamento, que não aceita pregar sobre roupas escandalosas, tanto do homem, tanto da mulher, que não aceita pregar sobre a maquiagem, sobre brinco, sobre as coisas do mundo, quer servir a Deus de qualquer jeito, é porque esta geração não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Esta geração que quer igreja da porta larga é porque não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Esta geração que quer buscar a igreja da porta larga está correndo da santificação, é porque não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Porque desde o momento que esta geração conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, esta geração vai zelar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Essa geração vai odiar o pecado, porque o Espírito Santo odeia o pecado. Esta geração vai odiar o mundo. O mundo que eu digo é o pecado, porque o Espírito Santo odeia o pecado e as coisas que há no mundo.
não conhece. Canta Súria, Kinderev, as Labárias Térias. Esta geração não conhece verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Não importa que é jovem e tem que acariciar jovem, pela misericórdia. Eu fui para os caminhos do Senhor jovem e não fui poupado pelo meu pastor, o meu líder saudoso missionário Davi Martins de Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Era um exemplo. E eu e os jovens da minha época amavam a doutrina e ama até hoje a doutrina de Jesus. E nunca teve moleza para mim. E pela misericórdia me preocupo demais com o Espírito Santo. É a única coisa que me preocupa. É com o Espírito Santo, é com Jesus e é com Deus. Foi o que o Espírito Santo revelou no meu coração. Jesus respondeu: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber? Jesus falando para a mulher: ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber? É tu que ia pedir, aleluias, e ele te daria água viva. Eu deixei o versículo 10, Urianda. Foi o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração no monte. Mas medite depois, Evangelho de João 4, até no seu versículo 54, para vocês verem que coisa linda. Quando Jesus esteve na aldeia dos samaritanos, aleluia, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar aqui que quando Jesus Cristo diz para a mulher de Samaria: se tu conheceres o dom de Deus, e quem que te pede de beber é tu que pediria, ele te daria água viva. A palavra vem dizer o seguinte, que a mulher fala para Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu deste poço, bebendo ele próprio, dele os seus filhos e os seus animais? Aleluia! Jesus, ele falou para a mulher samaritana: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque dentro dele aqui no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher ainda não estava entendendo. Aí a mulher responde para Jesus:
Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirar. Aí Jesus fala para a mulher, vai chamar o seu marido e venha cá. Aí a palavra vem nos afirmar que Jesus esteve com o samaritano. Medite depois para você ver que coisa maravilhosa. O judeu Jesus esteve na aldeia depois do samaritano e transmitiu a palavra para o samaritano. E foi o que eu disse. A palavra vem nos afirmar aqui que o samaritano disse: agora nós cremos nele, não pelo que você, mulher, falou, mas pelo que ele está dizendo. Medite nesta palavra. Evangelho de João 4, do seu versículo 10. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Já para finalizar, os samaritanos não estavam, esta geração da época do Salvador Jesus, não estavam cultuando e adorando a Deus de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. E foi necessário Jesus passar por Samaria. E Jesus chegar a falar: se tu conheceres o dom de Deus, é tu que pediria água viva, é tu que pediria a água, e ele te daria água viva. Agora, para finalizar, misericórdia. E esta geração, repito, e esta geração mundana e gospel de hoje, onde não exige santidade, santificação, não pode pregar contra o pecado, contra o brinco, contra cabelo cortado, cabelo pintado. Não pode pregar contra o pecado. Mas a partir do momento que esta geração se entregar a vida verdadeiramente para Jesus, é esta geração que vai pedir para Jesus vir purificar, vir limpar, vir preocupar com a relação com Jesus. A partir do momento que esta geração verdadeiramente ter um encontro com Jesus Cristo, esta geração vai se preocupar demais com a relação com o Espírito Santo de Deus. Esta geração vai procurar a santificação. Esta geração vai procurar a igreja de doutrina. Esta geração vai odiar o pecado. Esta geração vai odiar as coisas do mundo. Esta geração não vai se apresentar dentro de uma igreja pulando, como se a igreja fosse show. Falando dos jovens, por causa de ser jovem, escuta, que o Espírito Santo me traz à memória, a mente, anda. Por causa de ser jovem, não pode aguentar a sã doutrina. Por causa de ser jovem, tem que ficar pulando, escandalizando a palavra de Deus. O jovem Estevão foi apedrejado, morto a pedrada, está lá em Atos dos Apóstolos.
E esta geraçãozinha de hoje, mundo gospel, que dá nojo. Esta é a realidade. Assuriandalabariastérias. Esta é a realidade. Para mim falar isso está tudo na Bíblia. Paulo falou isso para Timóteo, Jesus falou sobre isso. No livro de 1 Pedro fala sobre isso, no livro de 2 Pedro fala sobre isso. E quem verdadeiramente conheceu o dom de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, conhecer a Deus, não precisa você perguntar para o pastor: pastor, pode isso, pode aquilo? O próprio Espírito Santo vai te ensinar a verdade. Se o teu pastor distorcer a verdade, Jesus, ele disse na palavra dele o seguinte: quando eu for, eu enviarei o Consolador, e ele vai ensinar para vocês toda a verdade. Que Deus abençoe a todos os irmãos do YouTube e do Facebook. Medite nesta palavra. Evangelho de João 4. Deixei aqui que o Espírito revelou para mim no seu versículo 10. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus Cristo abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor. A paz do Senhor. E a paz do Senhor Jesus. Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho.